Olá, estamos aqui de volta no canal para falar de mais uma lei do sucesso segundo Napoleão Hill. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e clique aqui para se inscrever. E para garantir que você vai receber todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo sobre gestão do tempo e produtividade, clique no sininho, assim você será avisado a cada nova publicação. Hoje vamos falar sobre a 14ª lei de Napoleão Hill, a lei do fracasso. Eu particularmente não gosto dessa palavra e Napoleão Hill vai pela mesma linha de raciocínio, quando ele fala que será que quando a gente se julga fracassado, a gente não está falando simplesmente de uma derrota temporária? E essa derrota temporária é o que nos permite perceber que de repente a gente está indo pelo caminho errado e que tomando um novo rumo, mudando um determinado padrão de ação ou de pensamento, a gente conseguiria acertar. E se essa derrota temporária não tivesse acontecido, provavelmente a gente nunca alcançaria aquilo. Percebe como a derrota temporária ela é muito importante para o sucesso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, ai, que fracasso, eu não consegui. Talvez eu tenha descoberto apenas uma maneira que não vai me levar ao meu destino. E eu sabendo que essa maneira que eu vinha fazendo não vai me levar ao objetivo que eu desejo, eu tenho como descobrir novas maneiras que podem me levar lá. Então, cuidado quando você se julga ou julga alguém ou alguma coisa como fracassado. Muitas vezes é essa derrota temporária que nos dá energia e nos conduz para o caminho certo para o sucesso. Então, sempre existe uma grande e boa lição nos reveses ou nas coisas que acontecem de errado no nosso dia a dia, né? Pelas palavras de Napoleão Hill, cada derrota traz uma lição necessária aos que estão desejosos de aproveitá-la. E a derrota, muitas vezes, a derrota ou esse fracasso temporário, muitas vezes ela tem uma linguagem muda, né? Ela não é uma linguagem eficiente que a gente olha e fala, óbvio que vai dar errado. Às vezes ela é sorrateira, às vezes ela vem de pouco em pouco, mas se eu estiver ligada à mensuração da minha meta, à mensuração do local que eu desejo chegar, eu percebo muito claramente, muito mais rapidamente essas pequenas derrotas. Então, quando a gente vai lá para os nossos vídeos e fala como formular uma meta tem que ser mensurável, é por isso, porque o pequeno fracasso pode ser percebido muito rapidamente se eu estiver ligada na mensuração da minha meta, nos pedacinhos da minha meta que indicam se eu estou mais próximo ou se eu estou mais longe. E essa derrota temporária, portanto, ela só é destruidora, horrorosa, péssima, como um fracasso, quando eu não percebo essas nuances que podem me levar até o sucesso, quando ela efetivamente é aceita como um fracasso. Caso contrário, ela é uma lição, e toda lição é uma bênção. Toda lição me aproxima da minha meta, toda lição me aproxima do meu destino. Então, para aqueles que desejam lutar, continuar, progredir, crescer, não existe derrota. Existe apenas um fracasso temporário. E vou ler um trechinho do Napoleão Hill, onde ele fala exatamente sobre o quanto o fracasso tem a ver com o nosso sucesso final. O quanto essa derrota temporária está diretamente relacionada. Então ele cita alguns casos de pessoas que foram super fracassadas, do exemplo dele próprio, eu posso citar o meu próprio exemplo. Teve uma vez, eu queria muito passar no concurso do Ministério da Agricultura, eu estudei horrores, eu ensinava colegas, olha, se a pergunta for essa, você responde isso, e aí você faz aquilo outro. Eu tinha certeza de qual seria a pergunta teórica, e foi aquela mesma. E aí eu conversei com um colega, falei, olha, vai cair isso, a pergunta teórica é essa, a resposta é essa, eu sabia de cor e salteado. Esse colega passou hoje, graças a Deus, ele é um fiscal super renomado, super querido. Eu não passei nesse concurso. Na época eu fiquei desesperada. Hoje eu dou graças a Deus, porque se eu tivesse passado, eu não teria ido para o lado do desenvolvimento humano, que hoje eu sou tão apaixonada, e a minha consultoria não teria alavancado tanto quanto alavancou. Então,
vamos olhar com uma outra visão para essas derrotas, né? Porque elas podem estar abrindo caminho para algo muito grandioso e muito melhor que eu sequer enxergaria se eu tivesse me mantido nesse padrão inferior, nesse padrão de derrota ou num padrão que tá aquém do que eu poderia alcançar. Vamos juntos para uma vida de mais sucesso, de mais prosperidade, de mais alegria. Esta foi a 14ª Lei do Sucesso, a gente está chegando ao fim. Aperta o sininho para você não perder as próximas. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo!